Estádio Mineirão quer estreitar relação com Cruzeiro e Atlético para 2023. E aí, já se inscreveu no canal, deu like, compartilhou e também ativou as notificações? Se ainda não, faça isso. Bom, hoje o Estádio Mineirão convocou uma entrevista com o Samuel Lloyd, diretor do estádio, e tratou de vários assuntos, como a parceria com Cruzeiro e Atlético. Ele passou os números do Mineirão, lembrando que o estádio, no ano de 2022, estou lendo aqui os dados, ele teve 662 milhões de reais injetados na economia com todos os eventos, né, com jogos e também os shows na esplanada ou dentro do estádio. Foram 156 eventos, sendo 55 jogos, onde a cessão do espaço é feita nos eventos e as datas que estão também reservadas para alguns jogos no campeonato. E numa entrevista longa, o Samuel Lloyd falou exatamente desta situação, que o estádio quer agora estreitar ainda mais os laços com o Cruzeiro, com o Atlético. Em 2022 foi o único ano desde que o estádio passou para essa iniciativa da parceria público-privada, a PPP, onde os dois clubes jogaram praticamente todo ano dentro do Mineirão. Então vamos acompanhar essa entrevista do Samuel Lloyd aqui no canal. É super interesse, né? Acho que todas as questões de violência, de comportamento, que às vezes são problemas da sociedade, nós temos que agir de forma coletiva. Então não sei se vocês se lembram quando nós tivemos problemas aí em relação às questões voltadas às mulheres dentro do jogo de futebol, ou qualquer tipo de violência ou racismo, é sempre uma ação conjunta entre todos os clubes, federações e também governo, prefeitura. Eu acho que é necessário sempre uma ação conjunta para a gente combater essas questões que são criminais, né, e que o Mineirão, né, e através da sua empresa de segurança, não tem esse poder de polícia para combater sozinha. Mas a gente precisa principalmente mudar a cultura, né? A gente precisa melhorar a cultura de maneira geral em relação ao futebol e também na nossa sociedade. Samuel, muito tem se falado sobre o conflito de datas, eventos e jogos. E tem dois grandes eventos, semifinal do Mineiro e um que seria na primeira final. Como é que estão sendo colocadas essas questões? Há risco, por exemplo, da grande final, da grande decisão do Campeonato Mineiro não poder acontecer no Mineirão? Olha, nós sempre vamos tentar fazer o máximo para equilibrar e para fazer ou concomitante, né, um evento com o jogo, como já aconteceu, inclusive em 2022, né, fizemos evento de esplanada com o jogo de futebol, sem nenhum impacto. Então a ideia é sempre equacionar esse calendário. Agora o que a gente sempre pede é ter uma antecedência, né? Os clubes precisam dizer ao Mineirão quais são as partidas, se ela vai ter um contrato anual, e até o momento isso não aconteceu, pelo menos por parte do Cruzeiro. O Atlético já sinalizou que joga aqui no primeiro semestre, e isso ajuda com que a nossa gestão preserve essas datas principais. E também a dificuldade de ter uma antecedência desse calendário. Normalmente os grandes eventos que têm artistas internacionais, eles são combinados com um ano de antecedência. E uma vez que o calendário sai, de repente, 3, 4 meses antes do ano. Então isso dificulta muito o planejamento de longo prazo. Mas e a finalíssima do Mineiro? A finalíssima, nós estamos com a data bloqueada, queremos muito que aconteça no estádio. Samuel, é certo que a primeira, só para a gente confirmar certinho, é certo que a primeira final do Mineiro não será aqui no Mineirão? Não é certo, porque no passado nós já conseguimos articular a mudança de data, por exemplo, né? E isso viabiliza que as partidas aconteçam aqui. Então acredito que é necessário sentar e conversar. Normalmente essa conversa vem quando os organizadores da competição sabem quais são os clubes que vão estar nesse campeonato, né, nessa final, para entender a relevância dele e o apelo, né? Se é uma partida de grande público para 60 mil torcedores, às vezes uma semifinal ela não é. Ela é uma partida que cabe num estádio de 20 mil torcedores, por exemplo. Samuel, você falou da questão do custo do estádio por jogo, depende muito da carga de ingressos e do público que estará. O Mineirão pensa em chamar os clubes para fazer essa conversa mais franca aqui dentro do Mineirão, para que isso possa ser equacionado, para depois não acontecer nenhuma reclamação posterior? Esse diálogo ele é frequente, né? Então nós temos muita experiência, né? O que acontece muitas vezes tem a mudança na gestão do clube, né? Porque tem uma nova eleição, o presidente traz uma equipe nova e aí a nossa equipe técnica ela leva esse conhecimento para o clube, né? O que custa caro no futebol, gente, é a cadeira vazia. Então se você
você preparou uma operação para 40 mil pessoas e vieram apenas 15 mil torcedores, você vai pagar uma operação por 40. Né? E o Mineirão oferece aos clubes a vantagem de 48 horas antes daquela partida ajustar ou abrir, às vezes a venda está muito boa, você abriu para 40, quer abrir para 60, te permite isso, ou até reduzir para que você tenha uma equação melhor entre público planejado e público presente. Nesse primeiro momento aí de abertura do Campeonato Mineiro, teremos 2 jogos, teremos a abertura, os jogos do Campeonato Mineiro serão basicamente nos finais de semana. E nesse primeiro momento o Campeonato Mineiro vai conflitar com datas no Mineirão. O Mineirão tentou sentar com os clubes, sentar com a emissora de televisão, com a FMF, para alterar as datas de abertura do Campeonato Mineiro e também da segunda rodada para receber esses jogos? No ano passado nós enviamos um ofício, né, para os clubes falando, olha, nós não temos ainda certeza, né, se os clubes vão mandar as suas partidas Campeonato Mineiro ou outros campeonatos no Mineirão, mas nós já estamos com essas solicitações. Muitas das vezes essas solicitações de datas dos produtores não estavam nem contratadas ou fechadas, mas gostaríamos de ouvir. Mas esse planejamento não acontece com a antecedência que nós gostaríamos ou precisaríamos. Então o que a gente faz normalmente? Olha para o passado, olha para a experiência e entende, normalmente os jogos acontecem quarta-feira à noite ou quinta ou no domingo. Né? E a gente tenta marcar ali um evento para sexta-feira ou para um sábado, mas fomos surpreendidos aí com uma agenda bem intensa para os sábados, que é normalmente a data que nós marcávamos alguns eventos. Aqueles que são possíveis fazer concomitante, faremos, alguns deles não serão possíveis em função do tamanho desse evento, da estrutura que ele exige, e aí o clube terá que organizar essa partida em uma outra arena. No caso da primeira final do Campeonato Mineiro, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, não tem chance de ser no Mineirão se for realmente no dia 2 de abril. E se estiver mantido desta forma, em função de uma agenda de eventos contratada, que é um dos maiores eventos do ano no estádio, realmente ela não pode ser realizada no Mineirão. Samuel, o senhor falou sobre a situação com o Atlético, né? O Atlético tem a inauguração da Arena MRV, mas isso não deve acontecer até o meio do ano, então já sinalizou que joga no Mineirão. O Cruzeiro já passou alguma coisa? Porque nos primeiros jogos o Cruzeiro está mandando no Independência. Deu alguma sinalização, algo que dá uma previsibilidade para Minas Arena ou ainda está em aberto? Até o momento não. Não temos eu acredito que possam haver jogos com contratos pontuais, mas nós não temos uma previsibilidade de quais são esses jogos, quais são os campeonatos e quando eles vão acontecer. Samuel, e até nesse sentido, muda muito, até financeiramente falando, se for um contrato pontual e um contrato anual, como vocês fizeram ano passado, por exemplo? Muda, com certeza, quando você negocia 20 jogos, né, um pacote de jogos ou 2, 3 anos de contrato, esses clubes têm acesso a uma negociação muito melhor, né? Novas possibilidades de receita, de repente uma flexibilização também desses custos, e a gente constrói também uma possibilidade de uma gestão mais compartilhada, mais próxima entre clube e gestora do estádio. Samuel, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do desempenho do ano de 2022. Foi o primeiro ano com o Cruzeiro Atlético jogando, muitos eventos também, né? A pandemia deu esse refresco, digamos assim, né? E aí acabou sendo, os dados não estão fechados, mas tudo indica que o ano de melhor desempenho do Mineirão? Exatamente, foi um ano recorde, né? Foi o melhor ano de exploração comercial do estádio. As primeiras projeções aí antes do fechamento, estamos fechando agora o nosso balanço, mostram que em exploração comercial, em atividade comercial, o Mineirão deve crescer mais de 60% em relação ao realizado o nosso melhor ano no passado, que foi 2019, ano antes da pandemia. Obviamente 2020 e 2021 ficaram muito prejudicados, porque a nossa natureza dessa atividade é grande fluxo de pessoas, ficamos impedidos de realizar, mas realmente o ano 2022 veio com uma grata surpresa de um excelente resultado. Samuel, só aquela questão da tirolesa, foi constatada, de acordo com o próprio Mineirão, uma falha humana, né? Provavelmente na montagem do equipamento. Como é que está essa questão? Essa atração volta, porque ela está sem acontecer, não sei se tem uma previsão, isso pode voltar, o que pode ser feito também para minimizar esse tipo de situação, enfim? Bom, primeiramente a gente lamenta muito o ocorrido, né? Acho que o Mineirão, as pessoas olham para a marca do Mineirão e enxergam uma operação de segurança, né? Confiável, e é por isso que as pessoas escolhem o Mineirão, né? Para os seus jogos, para os seus eventos.
e é nisso que nós acreditamos. Nossa primeira preocupação foi com a saúde, né, da pessoa que sofreu o acidente, a adolescente. Hoje nós sabemos que ela está melhor. Felizmente ela não sofreu nada muito grave do ponto de vista físico, né, mas com certeza algum dano emocional existe. Nós oferecemos inclusive apoio psicológico para a família, né, não só para a acidentada. Eu acredito que também a Polícia Civil já se manifestou que vai abrir inquérito de apuração e vamos aguardar o resultado, né? A nossa perícia técnica, que foi contratada logo depois do acidente, detectou mesmo uma falha humana na operação, ou seja, todos os equipamentos intactos, né? Mas a gente precisa aguardar uma investigação da polícia que ela já manifestou que vai ocorrer e a tirolesa não volta mais para o Estádio Mineirão. Samuel, ainda falando da questão Mineirão, agora um pouco fora da questão esportiva, o Mineirão é um espaço multiuso e faz parte do rol turístico de Minas Gerais e principalmente de Belo Horizonte. Dentro da agenda de shows, que você já disse que são algumas datas fechadas, já há alguma atração internacional aí que ainda não foi divulgada, que o Mineirão possa divulgar? Bom, sim, há atrações internacionais previstas no nosso calendário. Começamos inclusive com um festival neste sábado que tem o Jack Johnson como como headliner do evento. É um evento de verão, que é o Summer Times. Logo em seguida temos Backstreet Boys no domingo seguinte. Então o calendário internacional ele está ativo. A gente ainda não pode divulgar muito em função de sem saber se a data está disponível ou não. Nós já sabemos, estamos em contato com os principais produtores culturais de shows internacionais e eles sempre cogitam uma data extra no Mineirão, né? Uma vez que às vezes as turnês passam por São Paulo e Rio e se tiver uma data extra, caso a gente consiga confirmar o nosso calendário. Por isso é muito importante que os clubes nos se posicionem, né? Se eles vão ou não mandar as partidas aqui, para que a gente possa então confirmar, principalmente para o segundo semestre, possibilidade de novos shows internacionais. Em relação a voltar a mandar jogos aqui, você estava falando na apresentação sobre a Arena MRV. Eu queria que você falasse, né? Você deu parabéns ali você falasse agora na entrevista também, como é que fica também a relação com o Atlético a partir de agora? Bom, a nossa relação continua isonômica, né? O nosso contrato de concessão ele estabelece que a concessionária precisa tratar todos os clubes com isonomia. Isso significa as mesmas condições de negociação. A gente torce para que o Atlético e qualquer outra decisão de clube ou de empresário do setor de eventos e de esporte seja bem sucedida, assim como a gente torce para o Mineirinho, né, nosso vizinho aqui de frente, que seja uma concessão muito bem realizada, porque isso é bom para o destino Belo Horizonte, né? Belo Horizonte tem se consolidado como um destino turístico cultural, né? E eu lembro que lá no passado tinha-se muito medo do que fariam com os hotéis, né, que foram construídos para a Copa do Mundo, e hoje eu tenho certeza que com a agenda do Mineirão e de outros atores da cidade, como o Expo Minas, como outros espaços de eventos, como Minas Centro, esses hotéis vão ficar cada vez mais cheios e demonstrando uma vocação cultural muito importante para a cidade de Belo Horizonte. Bom, o Samuel Lloyd, claro, aguarda o contato dos outros clubes, né, Cruzeiro e Atlético, até porque a estreia do Campeonato Mineiro está marcada para esse fim de semana, ainda sem o Estádio Mineirão poder ser utilizado, porque temos shows nos 2 próximos fins de semana e o estádio, claro, vai receber essas partidas. Ele ainda falou da intenção do Estádio Mineirão receber alguns amistosos da seleção brasileira neste período, antes da disputa das eliminatórias e, claro, também torcendo para que mais shows internacionais cheguem ao estádio para continuar colocando Belo Horizonte na rota dos principais eventos. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, dê o seu like, se inscreva e compartilhe. Até o próximo vídeo. Grande abraço!